Dificilmente Augusto dos Anjos fica fora de um livro didático ou de uma prova de vestibular, e eu vou explicar tudo a partir de agora. Augusto dos Anjos é um poeta paraibano e ele ficou muito famoso pela forma como ele versa de forma crua e direta sobre temas totalmente antirromânticos, já que ele perpassa outras escolas literárias. Eu vou analisar Psicologia de um Vencido e Versos Íntimos detalhadamente, demonstrando como, a partir da técnica, este poeta consegue colocar as nossas possibilidades de pensamento e de tomada em relação à vida. Nesse livro, a gente tem uma predileção, de modo geral, pela estrutura do soneto, e é o soneto petrarquiano ou italiano, né, do Francesco Petrarca, que eu também já trouxe em vídeo aqui no canal, que é aquela estrutura com 14 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. E a gente vai perceber que o Augusto dos Anjos faz um esquema de rimas também bem interessante, bem certinho, seguindo o soneto petrarquiano. Eu vou começar com Psicologia de um Vencido, que ele se apresenta como um poema tão completo porque ele transita, assim como a vida é movimento. Ele transita pelas escolas literárias e o que ele faz? Ele combina elementos do parnasianismo, que são os versos decassílabos, essa estrutura clássica, do simbolismo na temática da angústia existencial. Tem algumas coisas também bem deterministas, e ele antecipa algumas coisas do modernismo, com uma linguagem assim mais científica, uma visão desoladora da condição humana, e indubitavelmente ele é antirromântico, que ele vai na contramão dessa linguagem sentimental. Na parte do conteúdo, ele vai assim dando minúcias da complexidade que está atrás da decadência humana, da desesperança, do pessimismo, do sofrimento e até mesmo do horror que chega até a morte, porque a morte é o estado final de tudo. A morte é o destino inevitável do ser humano. E o Augusto dos Anjos, para isso, utiliza um vocabulário científico, onde ele vai acentuando a dimensão material da vida. Ele faz alusão à composição química que os seres humanos têm, e inclusive já vi algumas questões de prova na disciplina de química, colocando os elementos que ele cita, o carbono e o composto de amônia, né, que é o NH3. E, então, não só em literatura tem que ficar atento, como nessa parte química também do poema, né, de tão científico que ele utiliza os termos. Eu vou falar o verso ou a estrutura que ele está compondo. Então, monstro de escuridão e rutilância. É o segundo verso de Psicologia de um Vencido. Rutilância está para esplendoroso, para um brilho intenso, para fulgor. Então, perceba como ele trabalha já de cara com a ideia da dualidade. Então, é escuridão e rutilância. É o claro e escuro, é o bem e o mal. São as duas forças unidas, trabalhando, puxando o ser humano para um lado ou para o outro. Produndissimamente hipocondríaco. Produndissimamente é um advérbio derivado da forma adjetiva profundíssima. Então, olha que interessante. E aqui está no superlativo. Termina com mente, é um advérbio. Produndissimamente, é com D mesmo a palavra, que deriva de profundíssima, que é a decadência, né? Que é o horror, que é o funesto. Mas em Psicologia de um Vencido, o fim é inevitável. O verme está sempre a espreitar para roê-lo. É uma temática soturna, que é característica desse poeta. Então, além de cientificista e naturalista, ele cria alguns padrões e ritmos da escrita. Eu vou agora abrir um pouco mais a técnica dos poemas do Augusto dos Anjos, a partir de figuras de linguagem, além dessa parte vocabular que eu acabei de fazer. Então, esses padrões e ritmos que ele cria na escrita, a partir do cru, né, do natural, do científico, torna tudo muito mais interessante. Você já deve ter percebido a essa altura que uma das figuras de linguagem predileta dele é a aliteração, com as suas variáveis, né, para as vogais ou para as consoantes, que eu vou explicar aqui. Então, a gente tem as assonâncias, quando a gente tem repetição de vogais, e as consonâncias, quando a gente tem essa prevalência de algumas consoantes.
A aliteração é uma figura de som. Eu adoro usar quando estou escrevendo poesia. Faço aliterações dentro do próprio verso ou de inícios de estrofes, mas é mais gostoso até de fazer quando você está escrevendo dentro do próprio verso, que é muito do que a gente vê aqui no Augusto dos Anjos. Essa repetição de sons promove um jogo de palavras. Muitas vezes auxilia para que você decore, né, o poema, aqueles poemas que eram declamados, né? Então a aliteração é uma figura muito rica para a construção poética. Cai de incógnitas criptas misteriosas. Então tá muito claro essa repetição. Vem do encéfalo absconso que a constringe. Chega em seguida às cordas da laringe, né? Então, tudo isso se repetiu. Rugia nos meus centros cerebrais, homens que a herança de ímpetos impuros tornara etnicamente racionais. Bastante repetição do H, né? O E, impe, impu, né? A gente teve aqui essas repetições. Jamais emprega o acérrimo exorcismo. Aqui a gente tem um jogo, né? Acérrimo exorcismo, serricis. Meti todos os dedos mercenários na inconsciência daquela multidão. Merci multi. A aliteração é uma palavra que vem do latim, que significa litera, né? Que significa letra. E a assonância vem do latim, que significa sonus, que é som. Eu vou trazer só uns exemplos de assonância agora. A incógnita alma avoenga e elementar. Quando ele fica terminando com o pronome obliquato no A, essa sequência de versos, é pura assonância. Ó. Resignar, amparar, arrimar, afagar, acódia. Né? Então a gente tem esse A, o obliquato no fim de cada verbo. A consonância agora, trazendo também aqui um verso, em qualquer lugar dentro das palavras, entre palavras próximas ou nos inícios de versos. Rapsodo errante resigna, que está em versos a um cão, né? Rapsodo errante resigna. Então aqui a gente tem o final de um verso antes de iniciar para esse que eu acabei de falar, né? Dessa sequência de assonâncias, resignar e os outros verbos que amparar, rimar, afagar, acódia, né? Então aqui a gente tem a consonância, por exemplo. Outras duas figuras de som bem conhecidas são duas, a onomatopeia e a paronomásia. A onomatopeia é aquela que repete o som dos animais e a paronomásia é o uso das palavras semelhantes, mas com significados distintos. Agora falando de versos íntimos, é também um soneto e é pré-modernista, se a gente for pura e simplesmente dar uma classificação, né? E expressa um pessimismo, é uma visão tão crua sobre a vida e também sobre os relacionamentos. Critica, assim, essencialmente o idealismo romântico. Na frase mais famosa, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Então essa frase é totalmente contra o amor, critica o amor, que é contra o romantismo, porque o pré-modernismo, ele vem ali em seguida, ele tem que negar tudo que há anteriormente a ele, né? E aborda aqui em versos íntimos o fim da esperança, né? Ou a desesperança, a desilusão, né? Que é algo bem marcante, além da instabilidade do existir, né? Como num passe de mágica tudo pode acabar na vida, né? Do ser humano. E também, para que você consiga continuar vivo, a necessidade da luta, de ser fera, né, entre aspas, para sobreviver em um mundo de decepções e de crueldades. Né? Isso também tem um pouco a ver com a história pessoal do Augusto dos Anjos, como eu disse, esse sofrimento de ter perdido o filho ainda bebê, você tem que levar em conta para analisar também. Mas, para além disso, é um eu lírico que lamenta o enterro da tua última quimera. Então ele usa esse ao verso. E aqui a gente está falando da decepção e da desesperança. Traz uma visão bem determinista, com a necessidade de se adaptar à crueldade do mundo, através do verso: acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Bem cruel, né? É difícil viver. Por tudo isso, né, e por todas essas questões intrigantes que ele articulou, né, nos seus poemas, ele foi chamado de poeta da morte. Mas é interessante falar que ele teve um único livro publicado em vida, que foi Eu,
que sai em 1912 e ele morre 2 anos depois. Aí, em 1919 é feita a reedição desse poema com Eu e Outras Poesias, né? Com este novo nome, um nome um pouquinho mais longo. O Alfredo Bose é um teórico brasileiro muito importante, que faleceu recentemente. Ele dizia que o Augusto dos Anjos descreveu todas as energias do universo que se teriam encaminhado para a construção desse mistério que é o eu. Eu acho muito interessante. Essa é uma forma muito bonita, muito direta de dizer o que é o livro Eu, do Augusto dos Anjos. O Bose ainda diz que em suas produções o verme é um protagonista do Augusto dos Anjos, né? Isso é o que estou falando, mas o Bose diz assim, é como se fosse um símbolo que lembra o inexorável, a vida, né? Carne, sangue e instinto não tem outro destino senão o de fabricar miasmas de morte. Guarde isso de que o verme é um protagonista na obra de Augusto dos Anjos, isso é bem importante mesmo.